Bom dia, família, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que a gente esteja juntos, que vocês possam receber o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa alegria de estar juntos com vocês mais uma vez, em mais um programa, 25º programa, olha que legal, já temos 25 encontros, né? É uma alegria minha e do meu irmão querido aqui, amado, de estar com vocês. E nesse dia, nesse momento, nós vamos falar sobre um tema importante: relações saudáveis. Olha que tema importante, porque afinal de contas nos relacionamos o tempo todo, né? E como? Né? Como fazer essas relações saudáveis, irmão? Mas antes, a gente conversar sobre esse tema bacana e importante para os nossos corações, irmão, cumprimenta aí a nossa família. Queridos, recebam o nosso abraço mais uma vez. É uma alegria estar com vocês. E também falar mais um assunto sempre, um assunto que é tão fundamental na nossa jornada, que são as nossas relações, né? As conexões que a gente faz com as pessoas e como construir essas relações saudáveis. Esse é um desafio, porque às vezes a gente acha que construir uma relação saudável, ela depende do outro, né? Poxa, mas se o outro não coopera, o outro não faz isso aqui, não tem como eu fazer alguma coisa, Fazer né? minha parte, né? Fazer minha parte. Não adianta né? fazer minha parte. Mas assim, nós somos autores da nossa vida. Nós temos muito poder, muita capacidade, temos escolhas a fazer, né? E então podemos definir limites na nossa vida, enfim. Existem várias receitas aí, né, irmão, sobre o assunto de hoje. Mas vamos lá, relações saudáveis, irmão. Vamos falar sobre esse tema bacana de cada um de nós. Bom, se a gente vai se relacionar, concorda que numa relação podem ter os outros, mas nunca pode faltar quem? Você, né? Nunca pode faltar a gente na relação. Porque se a relação fosse a gente, não é uma relação, é algo que está acontecendo fora. Eu não estou me relacionando. Para ter a relação, eu tenho que estar presente. Pois bem. Então, para uma relação existir, o ponto de partida dela sempre é a gente. E se o ponto de partida sou eu numa relação, a primeira pergunta que fica, e aí eu tenho que começar a separar as coisas, quebrar as coisas por partes. Vamos pegar a nossa parte. Porque se vai ter uma relação com o outro, primeiro a gente tem que aprender a se relacionar com quem? Com a gente mesmo. Será que você sabe se relacionar com você? Será que eu sei me relacionar comigo? Será que eu sei o que o Leandro gosta? Com o que o Leandro fica triste? O que o Leandro suporta e o que o Leandro não suporta? Por que o Leandro suporta uma coisa? Que tipo de carinho o Leandro sente? Quando e como o Leandro se sente amado? Concorda, se eu não souber me relacionar comigo, como eu vou ter base para iniciar uma relação com meu irmão aqui? Eu posso até iniciar a relação. Claro que vai acontecer. Só que a grande questão é, para essa relação ser saudável e realmente produtiva, para mim, eu tenho que tirar primeiro e ter primeiro a minha base. Porque se eu não tiver uma casa construída sobre a pedra, o que acontece com a passagem bíblica, Yuri? Voa. Voa. Ela voa, ela desmancha. Se ela for sobre qualquer outro lugar, bater a tempestade, a chuva, ela vai para o chão. Portanto, a minha relação, o meu ser tem que estar sobre a rocha firme, sobre uma estrutura verdadeira. Porque é óbvio que relação vão ter desafios. Porque a vida são desafios. Não tem como a vida ser outra coisa a não ser desafios. Porque a gente já sabe que a gente está inserido no mundo de provas e expiações. Significa o quê? Desafios e mais desafios. Problemas e mais problemas. Então as relações, elas vão inserir na minha vida desafios. Porque problemas são desafios que precisam ser resolvidos. Somente isso. Então as relações vão inserir desafios em mim. Se eu não tiver a base forte, se eu não souber me relacionar comigo e entender quem eu sou, provavelmente eu vou desabar diante dos desafios. E as relações, eu não vou saber aproveitá-las da maneira correta. Então tudo começa aí, né, irmão? Ou é amar próximo como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, se você não tem o autoconhecimento, se você não faz a viagem interior, como é que você vai querer se relacionar e amar o próximo? E se a gente fizer isso, muitas vezes, a gente vai querer tanto amar o próximo que a gente perde a nossa essência.
a gente se perde e a gente fica dependente dos outros para ter nossa felicidade. Então, aí a relação É o que mais acontece. É o que mais acontece. Aí a relação fica desequilibrada. Porque você quer dar muito pro outro, ou você só bota o outro como sempre. Ou você exige muito do outro. Ou você exige muito do outro também. Cobra demais do outro. Faz o Não outro olha. fazer coisas que ele nem é capaz de fazer. Mas porque você quer, porque você exige, porque pra você tem que ser assim. E você não entende o porquê disso. Sim, E bota nas costas dos outros um fardo que não é dele. exato. Porque não é o outro que tem que te fazer feliz. É você mesmo que precisa se fazer feliz. Nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa própria felicidade e por tudo que a gente faz. Sim. Nossos sentimentos, nossas carências. Porque a relação, uma coisa que é muito rica, uma relação, seja de amizade, seja de homem e mulher, cônjuge, né? Seja de familiar, todas essas relações, elas nos trazem um convite muito importante, porque nessas relações mais íntimas, mais próximas da gente, são nelas que a gente projeta um monte de coisas nossas, carências, medos, imperfeições nossas. É nessas relações que a gente vai jogar no outro as questões. E o que o outro, nessa convivência mais próxima, vai despertar na gente também, que nós somos diferentes, né? Todos nós somos diferentes, vai despertar exatamente esses pontos que mais nos afetam. E ali é aí que traz um mapa riquíssimo do que eu tenho que trabalhar aqui. Por que eu fico tão enciumado se, por exemplo, minha parceira está ali e eu me sinto inseguro, me sinto que se ela não me amasse, etc. Existe uma carência muito grande lá dentro. De onde vem essa carência? Será que muitas vezes não vem lá do Yurizinho pequeno, que se sentiu sozinho, se sentiu por N motivos? Oi? Como irmãos aqui já começam a vir as brincadeiras, né? Mas... a cabeça. E aí, com um irmão desse querido, que sempre implicava comigo, né? Enfim, não, mas tem muito amor também, né? Sempre tem muito amor por trás de tudo, né, irmão? Então, quando a gente vê as origens dessas nossas... quando a gente, nas relações, traz esse diagnóstico de várias questões nossas que a gente não está olhando, não tá... E aí, se a gente não faz essa viagem do autoconhecimento, a gente joga no outro. Fala, é culpa sua, você que não me dá atenção, é você que não está aqui comigo, devia estar aqui do meu lado sempre. Sendo que não é assim. Não é assim que se constrói uma relação saudável. E também tem aquelas pessoas que, assim, quer saber, é tão ruim se relacionar com as pessoas, tão difícil, me dá sempre problema, dor de cabeça, eu vou me isolar. Vou viver só a minha vida aqui, quase um ermitão, né? Sim. E achar que a vida vai ser pura e mais leve, mais ligada a Deus, se eu ficar aqui isolado na minha. Sempre, né? Tipo assim, de forma indeterminada. E isso também não é saudável. Ou então eu coloco as pessoas como objeto. Elas só servem para o meu uso. Eu não vou me relacionar emocionalmente com nenhuma. Ela é um objeto, ela me serve para atender aquilo, a outra para aquilo ali, a outra para conseguir aquilo ali. Mas eu não me relaciono profundamente. Eu sempre fico no raso e só para buscar o meu interesse ali, que eu julgo correto. Porque para mim essas pessoas não têm interesse, ou por algum motivo eu não consigo ter interesse nela, ou por algum motivo isso não me desperta a vontade de estar com elas, nem nada. Tá sob comando aí, no caso, é o egoísmo, né? Nosso orgulho e egoísmo comandando as nossas relações e as nossas escolhas. E se a gente deixa, e isso é normal, gente, não é tipo, nossa, você é a pior pessoa do mundo. Eu tenho isso também, meu irmão também tem. O orgulho e o egoísmo estão aqui muito fortes ainda e a gente baseia muito as nossas relações nesse sistema de troca, né? Tipo... eu vou até dar um relato meu, porque, por exemplo, dessa pessoa... Eu sou uma pessoa mais calada, eu sou uma pessoa mais quieta. Eu posso falar aqui com vocês, eu posso estar aqui com meu irmão, mas meu irmão também sabe disso. Eu não sou muito mais reservado. Eu não sou muito de falar, não sou muito de bater papo sobre o que aconteceu no dia, como ocorreu. E até as pessoas que estão comigo reclamam disso comigo, sabe? Que eu não sou muito de bater papo, de conversar. Às vezes eu sou muito objetivo, eu sou muito pragmático com as coisas. Eu vou ali, resolvo e saio, tá tudo bem, tá ok. Para mim não precisa de ter muitos floreios. Eu vou caminhando, é um pouco do meu jeito, que eu não acho ser um jeito certo. Por que não? O que acontece? Normalmente, eu fui analisando a mim mesmo, né? Eu fui analisando a minha pessoa, né? A mim mesmo, lógico. A mim, fui analisando a mim. E o que acontece? Para mim, ainda é muito complicado eu me desenvolver numa relação onde eu vou querer ficar o tempo todo conversando com a pessoa, o tempo todo olhando a pessoa, o tempo todo ali tendo atenção ou buscando informações, porque isso para mim não é tão natural. Por exemplo, eu tenho amigos meus que chegam com os outros e adoram conversar, falam sobre o que ele viveu no dia, contam a história cheio de
de flores, com vários detalhes. Eu vou contar uma história, ela é objetiva, ela é rápida, no sentido principal, né? Com poucas palavras, pam. Tem gente que, com a mesma história que eu contei com 5 palavras, conta com 500 palavras, a mesma história. Então, isso é uma capacidade da pessoa. E assim, lógico, há o exagero para um lado e o exagero para o outro. Bom, é o meio termo. Mas, quando você se permite relacionar, se permite entrar nos outros, tem atenção com os outros, tem um olhar com os outros, você ganha muito. Eu testei isso uma época na minha vida, porque eu me percebi assim, muito pragmático, muito objetivo. Sou cordial, eu sou tudo bem, ok, pá, mas eu não questiono muito, por exemplo. Se eu paro com a pessoa, eu não pergunto sobre a vida dela muito. Então, é como se a pessoa estivesse ali, tá tudo ok, tá tudo ok, tá tudo bem? Tá bem, então tá bom. Então, se a pessoa vier falar, eu sou bom ouvinte eu sou bom. Mas eu não provoco muito e não pergunto muito sobre a pessoa, como se eu nem tiver. Parece que eu não tenho interesse. Muitas vezes, talvez você nem traz coisas, experiências suas para a pessoa. Poderia ajudar a pessoa. Você se abre, você também faz a pessoa também se abre. Exato. E aí o que aconteceu? Eu durante um determinado período, acho que foi um mês e meio, eu me esforcei, até como teste para mim, para falar com as pessoas. Eu me esforcei para perguntar. Não importava onde encontrava uma pessoa, eu perguntava, eu falava, eu criava uma conversa, eu perguntava sobre a vida, perguntava se ela estava bem, perguntava onde ela morava. Por exemplo, se for um vizinho, você mora em qual andar aqui? Você é sozinho, casado? Eu começava a perguntar, tá tudo bem? Como é que foi o dia? Então eu criava perguntas. E essas perguntas que eu ia criando, lógico, para eu fazer as perguntas, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar presente no momento e olhando a pessoa, né? Sim. Às vezes a pessoa está com a cara triste, fala, tá triste, aconteceu alguma coisa. A pessoa está feliz, pô, você está feliz aí, o que ocorreu? A pessoa está com machucada, alguma coisa, ou está carregando alguma coisa que já te indica algo. Você está atento. Porque quantas vezes a gente passa na vida e não está atento às coisas, né? Você passa e aí isso é falta de se aprender a se relacionar. E aí eu fui me relacionando assim, passei um mês e meio fazendo isso. A quantidade de informação que eu ganhei, a quantidade de conhecimento sobre as pessoas, sobre detalhes, histórias que eu fui pegando e que foi me agregando foi enorme. Porém, contudo, eu gastava uma energia gigantesca para fazer isso. Por quê? Porque isso não é nato meu, não é natural meu. Meu espírito não tem isso, eu, Leandro, não tenho isso desenvolvido em mim, não é uma habilidade minha fácil. Então, para eu fazer isso, eu sempre tinha que estar atento, eu tinha que estar pensando, eu tinha que estar ligado. E isso é um gasto energético muito grande. Energético, sim. E aí, lógico, passou esse um mês e meio, eu tirei as minhas conclusões e acabei não voltando 100% como era antes, mas ficando muito parecido. Só que eu sei o benefício que é o outro lado. Então, eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso aprender a me relacionar, a ter trocas mais saudáveis com as pessoas. Porque quando eu deixo de trocar, não só outra pessoa ganha, mas eu deixo de ganhar um absurdo. Ou quando eu troco errado com alguém, eu também perco muita coisa. E quando a gente fica nervoso com alguém, exige alguma coisa de alguém, quem é o primeiro a se sentir ferido? É a gente. Então, quando eu estou achando que o Yuri está me maltratando, o Yuri não está me dando atenção, só de achar que o Yuri já não está fazendo isso, eu já estou me sentindo mal. Eu já estou me sentindo, já estou colocando em mim uma energia negativa. Até a hora que eu for exteriorizar para ele isso, brigar com ele, reclamar, discutir ou exigir dele algo, eu já fiz isso comigo. Lembra que no início da nossa conversa? Eu tenho que ter a base sólida. Eu tenho que lembrar o que é bom para o Leandro, o que o Leandro quer. Você tem que entender seus sentimentos, suas necessidades. Isso. E aí, através disso, você consegue trazer isso numa conversa, somente com pessoas que você convive mais, né? Você traz sentimentos, necessidades e tem essa troca saudável. Sim. Porque se você, muitas vezes, a gente ficar muito fechado no nosso mundinho e esperar que as pessoas percebam quais são nossas necessidades, nossos sentimentos, isso é uma armadilha. Isso não é uma coisa que vai construir, trazer uma relação saudável. Sim. Uma relação saudável, né, seja entre 2 ou mais pessoas, elas têm essa comunicação mais transparente e uma escuta ativa, né? Uma outra técnica também, né, a questão da comunicação não violenta, né, que tem exatamente essa base, né, de você identificar quais são os seus sentimentos, quais são as necessidades e falar isso de uma forma assim, mais assertiva, amorosa, sem querer jogar nos outros, né? Mas sabendo, poxa, eu sinto isso, eu tenho essa necessidade disso, né? Cada um tem. Não existe o certo e errado no sentido de, tipo, olha, todo mundo tem que ser assim. Não, cada um tem os seus sentimentos, as suas necessidades, a sua personalidade. Assim, cada um tem gente que é um pouquinho mais inclusa, tem gente que é mais extrovertida. Isso, tudo bem, né? Ninguém tem que ser igual. Mas essa questão de você
trazer as suas necessidades, seus sentimentos e conversar isso com as pessoas à sua volta, isso é importante, você trazer isso. Mas também, um outro ponto eu acho que é importante se ressaltar, é que nós normalmente temos assim, um certo ciclo de confiança, né? Pessoas que a gente tem mais intimidade Normal. de falar com as certas, né, sobre isso. O meu irmão, que é uma das pessoas que eu tenho a confiança de trazer qualquer assunto mais particular. Eu falo com o meu irmão. Eu não tenho com ele, não. Pois é, eu acho estranho isso. Ele é tão fechado, gente, né? Ele tá desabrochando ainda. Mas mas assim, nós aqui, o meu irmão, eles têm essa ponte, né? Boa entre a gente. E então, assim, obviamente que a gente não vai falar sobre isso com todo mundo. Porque tem pessoas que vão ser aqueles que ser nossos conselheiros, né? E vão julgar a gente, enfim. Normalmente não é um bom... Né? A gente vai conseguir ter uma relação íntima e saudável, amorosa com todo mundo. Tem poucas pessoas que a gente vai ter mais. Mas a gente pode ter uma relação saudável de colega, né? Com outras pessoas tendo respeito, né? Essas questões. Sim. Então, é importante a gente saber definir esses limites, né? Do que nós devemos estipular nas nossas relações. Sim. E saber realmente, como você falou, né? Ouvir nossos sentimentos, nossas necessidades e saber traduzi-los cada vez mais numa comunicação assim, amorosa, assertiva, né, irmão? Sim. É você entender que esse princípio dessa relação, para construí-la de maneira saudável, está muito pautado em você entender, e aí eu gosto muito de trazer isso, porque a gente tem essa frase lá no Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade também não tem relação. Verdadeira não, saudável não. Você vai ter relação, mas não vai produzir o que deveria produzir da maneira que poderia produzir. Você precisa de caridade. E aí, caridade é o que? Então eu tenho que ajudar financeiramente? Não, a gente já conversou sobre isso. Sim. Benevolência, indulgência e perdão. Sem essas três fases, sem essas três bases, numa relação, não há como caminhar. Não tem como. Não há como. Porque você vai caminhar, vai tentar, mas vai machucar, vai dificultar, vai trazer marcas, cicatrizes, dores que não necessariamente precisavam ser construídas assim. Mas foram. Tudo bem. Eu não posso mudar o que aconteceu. Posso? No passado? Não. Mas eu posso construir uma nova história. E para eu construir essa nova história, eu tenho que usar como base o quê? Caridade, benevolência, indulgência e perdão. Em qualquer relação que eu entrar, seja comigo mesmo, seja com os outros, ser benevolente. Em qualquer relação que eu entrar, seja comigo mesmo, ou seja com os outros, ser indulgente. Saber que vai errar, que errar é normal, que acontece. E que todos estamos aqui tentando, ninguém é perfeito. E ninguém vai se tornar perfeito na próxima encarnação, porque ainda temos um caminho longo a se transformar em espíritos puros, em espíritos realmente felizes e celestes. E se você entrar numa relação com você mesmo ou com os outros sem o perdão, você está fadado a carregar muitas mágoas sem necessidade. Você está carregado a deixar o seu coração escuro sem necessidade. Você está fadado a entrar em momentos e evitar coisas que você poderia vivenciar sem necessidade. Por isso que sem essas três coisas não há felicidade, não há transformação, não há relação saudável. Nós estamos aqui todos nós falando com pessoas imperfeitas. Então, assim, eu vou errar, meu irmão vai errar, todos nós vamos errar. Nas relações, faz parte. Porque nós estamos em aprendizado, crescimento. Então, ter o perdão, a indulgência, a benevolência ativas na nossa vida, assim, dentro do possível, claro, né? Dentro das nossas capacidades, ajuda a gente a cultivar mais as relações saudáveis, exatamente porque a gente consegue compreender a necessidade, o sentimento do outro e respeitar. E saber as limitações. Todo mundo tem sombras e luzes. Todo mundo tem suas limitações e suas virtudes. Eu tenho as minhas, meu irmão tem as suas, né? E vocês também têm as de vocês. E quando a gente tem essa empatia, porque eu sei que eu também erro e tenho minhas limitações, eu vou ter mais indulgência diante das falhas alheias, diante das falhas das pessoas à minha volta. Então, eu vou conseguir ter mais calma, mais paciência, sem entrar num estado agressivo, reativo, né, diante das situações. Eu posso respirar um pouco e olhar e saber se comunicar, ter uma escuta ativa e saber se comunicar para que a gente consiga
manter essa ponte, essa ligação de forma respeitosa e amorosa, sempre baseada na empatia e na caridade, né? Então, quando a gente tem construído isso, é excelente, mas lógico que todos nós há desafios, né, nas relações, porque cada um tem sua cadeia de valores na sua vida, né? Cada um tem suas expectativas, né? Cada um tem dificuldade de comunicação, falta de autoconhecimento, como a gente falou aqui, que é um dos maiores pontos que afetam a gente. Quando a gente não tem isso, fica difícil manter uma relação saudável. Então, sabendo disso, hoje em dia, né, são poucas as pessoas que têm esse autoconhecimento e esse autocuidado. Então, é normal que a gente vai ter relações muitas vezes conflituosas. Muitas, né? E até no nosso convívio, no nosso dia a dia, faz parte. Só que se a gente faz a nossa parte, se autocuidar, se autoconhecer e começar a entender nossas necessidades e também começar a ter essa caridade prática no dia a dia, a gente começa a fazer a nossa parte, a nossa contribuição para ter as relações saudáveis, né? A gente começa a plantar as sementes diante das nossas vivências para, assim, aproveitarmos ao máximo as grandes oportunidades que são representativas nas relações, né, irmão? Sim. Então, que a gente olhe para todas as pessoas que estão à nossa volta, né? E ver o que está ali atrás, qual é a lição, qual é o aprendizado na gente. Porque nós realmente ainda projetamos muitas nossas questões nos outros. E ali são grandes tesouros para a gente construir a gente. E também saber que é bom também nós termos nossos momentos a sós. Às vezes a gente vai ter nossos momentos, né? Eu falei lá do ermitão, ruim é o exagero de você ficar isolado, né? Mas é bom também você ter os seus momentos, né? Igual você falou que você gastava muita energia quando você teve assim, 1 mês e meio aí, né, irmão, de experiência de ouvir muito e conversar. E realmente você tem um gasto energético. E às vezes é bom ter nossos momentos de solitude, assim, né? De cuidado, de preservação. Se relacionar com você mesmo. É. Se você não relaciona Isso. com você, você não sabe que você precisa parar. Exatamente. É essa autorrelação que vai acabar fazendo isso, e a gente vai definir nossos limites. Tá? Saber que, ó, até aqui eu consigo e até aqui, ó, não vou conseguir manter né, essa conversa aqui, essa coisa, me dê um espaço, um tempo, para que a gente não entre, muitas vezes, nas relações tóxicas, né? Que as relações que você acaba não definindo seus limites, por falta de autoconhecimento e autoamor, e você acaba ficando sujeito a relações tóxicas, violentas, muitas vezes, que te violentam, te prejudicam. E, ok, tem pessoas que vão ser assim, que vão entrar num certo, né, um egoísmo, orgulho, e vão invadir você. Muitas vezes pela ignorância daquela pessoa ainda, né, que não tem esse caminho do amor ainda, da caridade estabelecidos dentro dela. Mas aí cabe a nós definirmos nossos limites. Dar o basta. Oi? E dar o basta. E entender que esse basta é amoroso, tá? Isso. E não é egoísta, pelo contrário. Não, mas se eu deixar de viver com ele, eu vou estar deixando de viver um karma, eu preciso viver essa vida, a gente tá junto. Não, não é isso, é o contrário. Se tem uma pessoa que tá com você, que não sabe se relacionar e tá só errando com você, tá só te machucando, e você dar um basta amoroso é transformador, não só para você como para a pessoa. Porque se a pessoa tá errando sem perceber que ela tá errando, e você tá vendo isso, quando você dá um basta, você também faz com que ela pare de errar e de acumular mais dívidas com você. Uhum. Porque toda vez que ela te maltrata, ela tá acumulando mais detalhes que ela vai precisar resolver dentro dela. E quando você dá um basta, você cessa isso também. Até esse basta é amoroso. Esse basta, ele vai, né, realmente incentivar, talvez, para uma relação ela ser curada, de certa forma, assim, né, restabelecida, um vínculo construtivo, positivo, mas às vezes também se a pessoa persistir em querer ser abusiva, né, também você reavaliar. O basta de tchau mesmo. Dá um tchau mesmo também. É reavaliar as companhias, as suas escolhas como pessoa, somente as pessoas que a gente convive, né? Então, amizades, pessoas que, né, cônjuge, enfim, tudo isso são fundamentais para a gente construir a termos uma vida mais saudável, construindo uma relações mais saudáveis, né? Sim. Porque e o que vai determinar isso são as nossas escolhas, nossos padrões de vibração mental, nossos hábitos, e tudo isso vai fazer com que a gente vibre e se conecte com pessoas, com situações que vão determinar
como é que vão ser nossas relações, né? Exatamente. Então, que a gente tenha, através desse autoconhecimento, né, dessa reconexão, a gente vai identificar o que eu tenho que melhorar aqui em mim. Porque, às vezes, aquilo que eu tô querendo repelir, eu ainda tô vibrando em mim. Tipo, certos padrões, atitudes. Então, é importante a gente identificar isso para que a gente atraia novas pessoas, novas relações. E, assim, a gente possa cultivar relações com mais cuidado e amorosidade, né, irmão? Exatamente. Esse é o assim, né, irmão, pessoal? É um desafio, realmente, né? Mas estamos aqui para viver essas relações e aprender a cada dia. E saber que tudo tem seu propósito, né? Que a gente possa sempre estar atento e sendo autores da nossa vida nesse sentido. Exatamente. Muito bem, família. Estamos aqui terminando mais uma conversa amorosa. Espero que essa nossa conversa tenha acalentado o coração de cada um de vocês, que nem a gente se acalentou aqui com a energia de vocês. Tenha uma semana maravilhosa, um mês melhor ainda, e que a gente possa se encontrar na próxima semana para conversar um cadinho mais sobre um pouquinho de cada um de nós. Um beijo, um abraço, vão em paz. Um abraço, pessoal.